Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, um excelente sábado, excelente final de semana para vocês. Cara, essa situação do Rafinha agora chega ao fim, a novela termina, o Flamengo confirma aí a desistência no Rafinha, é o que a gente fala para vocês. Por que que a gente há muito tempo toma cuidado na hora de cravar, trazer uma informação, checa dezenas de vezes? Porque aqui a gente fala sempre somente quando o negócio está acertado. Então a gente falava para vocês, olha, ainda falta assinar, olha, ele está chegando, falando praticamente como um jogador do Flamengo e tudo mais, mas ainda tem que ter a negociação. O Diego Alves, o negócio quase não rolou. Então tem que esperar, a situação a gente tem sempre que esperar para ver se vai ou não ser confirmada. E a situação do Rafinha envolvia algumas outras situações e a gente sabia que podiam desandar, né? Então a gente sempre manteve aqui o pé no chão, é uma novela, o Flamengo deixou que isso se tornasse uma novela, demorou muito tempo até para comunicar o Rafinha, como a gente falou para vocês, ele foi comunicado ontem, né? O Marcos Braz e o Bruno Spindel foram até ele comunicar a decisão do Flamengo por questão aí orçamentária, e muito se fala também de briga política interna do Flamengo e tudo mais, mas a explicação que foi dada ao jogador é com relação a questão financeira, o orçamento para 2021. E o Flamengo, então, soltou uma nota. Eu só quero convidar você que está chegando aqui a se inscrever aí no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e lembrar você que, assim como no canal do Mauro César, meu amigo, a gente aqui também tem o mesmo patrocinador, a Outsider Tours. Eles só procuram canais de extrema credibilidade, canais onde eles podem realmente oferecer o seu produto, e eles estão aqui com a gente e com o Mauro César Pereira. Então a Outsider Tours está aqui, o arroba deles aqui na descrição. Basta você procurar, falar que é inscrito do Paparazzo Rubro-Negro, que acompanha aqui o Paparazzo Rubro-Negro, que acompanha o Mauro, você vai ter aí o seu desconto, né, na hora de contratar os serviços da agência, a melhor agência do Brasil, com o melhor preço para viagens para locais sem aglomeração, aqui embaixo. Tá aqui na descrição o arroba deles lá no Instagram, arroba Outsider Tours, ou fala direto com o Nando, nando.outsider. E aqui o nosso patrocinador também, a Fla Sandals, sempre com chinelos, sandálias do Flamengo, sapatênis, olha, são muitos produtos e você sabe que produto do Flamengo com desconto é com o Paparazzo Rubro-Negro, cupom PAPA, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Somente online você tem os 5%, nas lojas físicas alguns produtos têm 10%, outros têm personalização, o novo manto tem personalização, mas com o cupom PAPA online você tem desconto em tudo, beleza? Inclusive na Fla Sandals, que também está o contato da Fla Sandals aqui na descrição. Vamos lá, passar para vocês a nota oficial do Flamengo. A gente já falou para vocês algumas situações logo no começo do vídeo, sem enrolação, a gente passando para vocês aqui então a nota oficial do Flamengo sobre o Rafinha. Flamengo e Rafinha. Tendo em vista as notícias a respeito das conversas entre o clube e o jogador Rafinha, o Flamengo esclarece que Rafinha, além de um excelente jogador e um dos responsáveis pelas conquistas da inesquecível temporada de 2019 e início de 2020, é daquelas pessoas que todos gostaríamos de ter em nosso grupo de trabalho. Sua saída do elenco no ano passado se deu tão somente pela excelente proposta que ele recebeu do exterior. Quando o jogador resolveu voltar ao Brasil, depois de rescindir seu contrato na Europa, nosso departamento de futebol entrou em conversas com seus empresários, buscando entender o que o jogador pretendia fazer e qual seria uma possível pretensão salarial no caso de uma volta ao Flamengo. Enquanto se desenrolavam essas negociações, o Flamengo fazia um levantamento interno sobre a disponibilidade financeira para este investimento. Devido ao agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras que isto causou, uma possível contratação do jogador, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável. Qualquer investimento como este no momento atual não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra. Sendo assim, foi com pesar que informamos ao jogador e aos seus representantes que, apesar dos esforços de todos os envolvidos em viabilizar a volta do Rafinha ao Flamengo, não iríamos seguir com as tratativas para se fechar o acordo.
fica o registro da postura sempre positiva e interessada do jogador. Infelizmente, a pandemia e seus reflexos impediram este esperado retorno. Saudações rubro-negras. Bacana a nota do Flamengo, uma nota muito respeitosa com o jogador, demonstrando que esse momento da pandemia é que causou, né, toda essa situação de desistência, o agravo da pandemia, né, e tudo que está acontecendo acabou afastando o jogador do Flamengo. Então o Flamengo se posicionou, Rafinha não vem mais para o Flamengo agora, definitivo, com nota oficial e tudo. O Flamengo nesse sábado divulgou também imagens aí, os jogadores, lembrando que os jogadores do time principal treinam hoje em tempo integral. Não participaram ontem do jogo, treino integral, e quem também não entrou nos 2 tempos da partida, participa também, tá? E neste sábado o Flamengo divulgou imagens do atleta César tirando, né, o goleiro César retirando os pontos lá com o Dr. Tanuri, né, e iniciando a fisioterapia no Ninho do Urubu. O César aí em recuperação, né, ele que seria emprestado, negociado com o Atlético Goianiense, e acabou sofrendo esse problema, teve essa lesão aí, teve que fazer essa cirurgia, e aí a gente sabe que o jogador está aí se recuperando e estamos torcendo por ele. A Raíssa Simplício postou o seguinte, que sem o Rafinha o Flamengo ainda vai analisar se libera ou não o João Lucas para o Cuiabá. Não existe, mas existe grande possibilidade que ele não vá mais, tá? A seleção chilena deve fazer ao menos 14 jogos ainda este ano. E detalhe, tem a situação ainda do Rodinei, da lateral direita, para o Flamengo decidir. O Flamengo deve renegociar o jogador, mesmo ele retornando. E também a situação do Mateuzinho, que é visto com excelentes olhos as participações do jogador. Jogador que tem 8 participações, só nesse Carioca, 8 participações em jogadas de grandes chances de gol, tá? Faz muitas assistências e é um baita de um lateral. Até mesmo o retorno do Rafinha ofuscaria um pouquinho o Mateuzinho, né? Então é um jogador que, além da juventude, tem muita qualidade e está agradando torcida e diretoria, comissão técnica também. Então, se tem uma notícia boa com relação a tudo que aconteceu aí, da desistência do Rafinha, é que a gente tem, sim, jogadores. Tem jogador de seleção chilena, tem o Mateuzinho, que é jogador a nível de seleção brasileira, quem sabe um dia. O Flamengo tem, sim, jogadores bons nessa posição, tá bem servido. A pandemia, como foi explicado na nota oficial, acabou causando isso. Passar para vocês, olha, como pegou bem esses gols recentes do Muniz, e que golaço que ele fez ontem. Aquele gol que ele pega naquela... uma virada sem se virar, né? Ele faz um... Cara, é uma loucura aquele gol do Muniz. O gol do Muniz é absurdo. E o gol dele repercutiu, né? As partidas boas que ele vem fazendo estão repercutindo lá fora. A gente teve aí o jornal... Pegar aqui, ó. O jornal Sport, lá da Espanha, né? Lá da Espanha, Sport.es, falando assim, ó: Rodrigo Muniz, la nueva joia del Flamengo, a nova joia do Flamengo. El delantero, o atacante de 19 anos, marcou de cabeça os 2 gols do Mengão diante do Macaé no 2-0. Você vê que eles não estão nem olhando ainda para esse gol que ele fez ontem. Imagina quando eles virem esse gol que ele fez ontem, esses 2 gols que ele fez ontem, sendo que esse golaço que ele fez ontem, né? Em El Campeonato Carioca. Muniz conta com a confiança de Rogério Ceni e dos técnicos rubro-negros da base, que já elegem ele como tendo um grande futuro. Então, é um jogador, como o meu amigo Pedro lá do canal Connect Fla, né? O meu amigo... O advogado Pedro, né, que fala o seguinte do Muniz: Muniz, o centroavante raiz. Pois é, o Muniz, eu espero que o Flamengo consiga segurar o jogador, né, consiga segurar o atacante, porque é um baita de um jogador e que já está enchendo os olhos do pessoal lá na Europa. E falar também rapidinho sobre um outro atacante que chamou a atenção ontem, que estava mais forte, né, o cara tava, meu irmão, tava sinistro, o Pedro, né,
Ele tem trabalhado aí também a parte física, tem tido nutrição e uma série de situações aí, até mesmo para melhorar o porte físico do jogador. O Pedro ontem era um outro jogador já, com outro porte físico. Quem percebeu aí, comenta aí, cara. Eu percebi, o Pedro estava mais forte, ontem estava parecendo o Hulk. Pois é, e como ele finalizou bem, né? Ele teve várias finalizações que não entraram, poderia ter feito 2 ou 3 gols. Teve algumas que o goleiro tirava de pé trocado, outra que batia no pezinho do goleiro, triscava na última pontinha, e teve aquele também que a bola saiu no capricho para fora. Ele poderia ter feito mais uns 3 gols, 2 ou 3 gols, poderia ter saído, não era com hat-trick não, era com 4 gols. O Pedro muito bem também, então a gente está muito bem servido de atacante. Tem Gabigol, tem Muniz, tem Pedro, ainda tem os jogadores ali mais pelos flancos, né? O Michael, o Vitinho, o Bruno Henrique, e aí tem os nossos meias aí, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Diego que também chega, aí tem o Thiago Maia para voltar, tem o Gerson que também chega. Olha, esse time do Flamengo, gente, sem brincadeira, esse time do Flamengo, o Flamengo já tem um elenco, né, com 2 times fortes, e a gente entende aí essa situação financeira realmente difícil que o Flamengo está atravessando com a pandemia, e a gente tem que aceitar e concordar com as decisões, apesar de eu achar que o Rafinha era um jogador que não deveria se perder em momento algum, ainda mais porque ele é rubro-negro e gostaria de jogar no Flamengo. Era o desejo do jogador. É isso. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!